O que você acha de SARMs, Dudu? Ixi, Eita, eu tava esperando essa. Moduladores seletivos do receptor androgênico, né? Então, os SARMs, eles são substâncias basicamente que imitam os efeitos do esteroide E a ideia, né, quando se criou SARMs, era o seguinte: quando a gente tem o esteroide, a gente gostaria que tivesse só o efeito anabólico, né? Só no músculo. Mas ele não tem ação só no músculo, tem ação em tudo. Né? Causa questão da barba, dos pelos no corpo, causa acne, causa queda de cabelo, né? Né? Então, O Donato tá de boa, né, Donato? Tranquilo, tô Donato tá A sobrando galera cabelo, tá hein? falando que o Donato parece o Sérgio Moro da bolado. É mesmo, você Natural. lembra o Sérgio Moro bolado. Tenho cabelo, não sou bolado. Então, E aí, então você tem os efeitos androgênicos e efeitos anabólicos. E isso é da natureza da testosterona causar esses efeitos, né? Então, quando se criou os primeiros esteroides, a ideia era tentar diminuir o efeito androgênico e potencializar o anabólico. Então, por isso que existem alguns esteroides que são menos androgênicos, né? E são mais anabólicos. Mas a gente sempre tem efeito androgênico junto. Então, quando a gente pega uma mulher ali, a gente vê, por exemplo, que testosterona é mais androgênica, é mais virilizante que uma oxandrolona. Mas a gente tem um menor efeito androgênico. Mas a gente sempre tem. Então, quando tem esteroide, você vai ter esses efeitos colaterais. Vai ter acne, pode ter queda de cabelo, pode ter uma série de efeitos, hipertrofia do clitóris, enfim. Então, quando se criou o SARMs, a ideia é: será que a gente não consegue criar uma droga que tenha só efeito anabólico e não tem esse efeito androgênico? Porque essa ideia vem dos SERMs, né? Como o tamoxifeno e o clomifeno. sim. Que eles são moduladores do receptor de estrogênio. E o tamoxifeno, ele tem uma ação que na mama ele bloqueia a ação do estrogênio. Então isso é bom pro câncer de mama, pra ginecomastia, né? Mas Só que ele atua só ali. Isso, mas no osso, não, ele atua nos outros tecidos, só que tem um detalhe. No osso, a gente sabe que o estrogênio é bom pro osso. E se o tamoxifeno bloqueasse a ação do estrogênio no osso, a mulher ia tratar câncer de mama, mas ia ter osteoporose. Então o legal, a maravilha do tamoxifeno é que ele bloqueia a ação do estrogênio na mama e no osso ele tem uma ação agonista. Ele liga no receptor como se fosse estrogênio. Maravilhoso, porque ele não... Então você tem uma droga que... Por isso que chama modulador seletivo e não simplesmente bloqueador do estrogênio. Porque ele não bloqueia o estrogênio em todos os tecidos, né? E aí quando se criou o SARMs, a ideia era tentar fazer algo parecido. Algo que no tecido muscular e no tecido ósseo fosse anabólico, porque a gente deseja isso. Porque a gente pode tratar uma pessoa que tem perda de massa muscular, uma pessoa que tem osteoporose. Mas, se você vai ter uma mulher, por exemplo, você vai querer dar esteroide para tratar osteoporose, infelizmente vem o efeito androgênico junto e causa virilização. E aí a ideia do SARMs era você ter uma droga que só tivesse ação anabólica no músculo e no osso, e em outros tecidos, como o clitóris, a próstata, ela não fosse androgênica, ou fosse muito fracamente. Infelizmente, os SARMs que a gente tem hoje, eles têm ação anabólica, só que ela não é tão potente como a dos esteroides, e elas têm menos ação androgênica que os esteroides. Então, beleza. Só que elas ainda têm ação androgênica. Então, o que acontece? Os SARMs, num contexto geral, eles são inferiores em efeito anabólico aos esteroides. São bem inferiores. Se você comparar os estudos com testosterona e SARMs, você vê uma diferença muito grande. Não tem comparação. Né? Não tem comparação. E se você quiser usar SARMs em uma dose alta para tentar aumentar o anabolismo, você acaba aumentando o efeito androgênico, que é onde ele teria uma suposta vantagem de ser menos androgênico. Então, o que acontece? Os estudos com SARMs que a gente vê é dose bem baixa. E aí mostra que tem quase nenhum colateral, mas é ganho de massa magra de 1,5 kg no máximo. E a galera tá usando o SARM aí em dose 10 vezes, 20 vezes maior que a dos estudos. E aí sim tem colateral, porque os estudos não investigaram essas doses aí que a galera tá usando de 10 mg, 20 mg de ostarine, ligandrol. Sim. O que nós podemos, assim, em resumo dizer, né, Dudu, é o seguinte, que para os homens é pouco resultado para um custo muito alto. Isso. E para algum tipo de efeito colateral ainda admissível. Para as mulheres, talvez um pouco melhor. Por quê? Porque apesar de poucos resultados, os efeitos adversos também são menores. Isso. E acaba nisso sendo muito substancial para a mulher. Porque esteroide para a mulher é muito colateral, né? Se comparado mas aí você fala assim, tudo é questão de dose também. A questão é que a gente vê a mulherada achando que tomar 20 mg de oxandrolona é baixo, e não é baixo para mulher 20 mg.
Para homem pode não ser alto 20 mg de oxandrolona, mas para mulher é alto, né? Então a mulherada hoje é mal acostumada, elas acham que 20, 30 mg de oxi é um ciclo tranquilo, e não é. Para uma mulher, 70 mg por semana de qualquer hormônio esteroide já é bastante coisa, né? Sim, principalmente, 70 mg principalmente que depende do grau de... Tem alguns esteroides que são mais androgênicos que outros, né? Por exemplo, a testosterona, 70 mg por semana para uma mulher é uma pancada. É uma pancada, cara. Porque imagina que isso é uma quantidade que ela está tomando ali que... Imagina, o homem produz 100? Isso, exato. O homem produz mais ou menos 50 a 70 mg de testo por semana. Aí, ó, é o que o homem produz. A mulher produz 7, 10? No máximo 5. 5? Olha, 5. Olha lá. Então, se a mulher tomar isso, ela tá... 10 vezes o que ela produz. produz. O que tomar isso é um transexual, né? Transexual, mulher para homem. Porque aí ele vai querer ter o corpo androgenizado, masculinizado. Então ele vai usar a testosterona para essa finalidade. Ele quer virilizar. Né? Uma mulher que usa 70 miligramas, ela está usando a dose de uma mulher transexual, por exemplo. Mais ou menos. Caramba. Geralmente transexual vai usar até um pouco mais, mas com o tempo, né? Às vezes nos primeiras semanas, nos primeiros meses não viriliza tanto, mas o tempo de uso vai agravando a virilização. E às vezes a pessoa não percebe, né? E é através dos hormônios, principalmente da testosterona, que uma mulher se torna um homem transexual, né? Sim, sim. É a testosterona. Por exemplo, a gente vê o exemplo da... É o uso de testosterona, basicamente. Por exemplo, a Tami. Ela hoje, você olha, ela é um homem. O Tami, O Tami é um homem. A transformação veio através do hormônio da testosterona. Isso, exatamente. Basicamente isso, não teve outra transformação, né? Basicamente é tomando testosterona. Olha como o corpo é incrível, né? Uma molécula é capaz de transformar você de uma mulher num homem. Já o homem não tem essa mesma facilidade, né? Dá pra fazer também, né? O contrário. Você tem, mas pelo que pouco que eu estudei isso, a terapia é um pouco mais complexa, porque você primeiro tem que, no caso do homem, você tem que baixar a testosterona dele usando, por exemplo, um antiandrogênico, como a espironolactona, em dose alta. Aí você baixa a testosterona dele para diminuir a androgenização. E aí depois você entra com o estrogênio no homem para ele... É isso mesmo. Você vai diminuir a androgenização. Por quê? Quais são as características da testosterona quando a gente olha o homem? Barba, pelos no corpo com uma distribuição. Face mais grossa, né? Linha mais grossa. A quantidade de massa muscular. A voz. Né? A voz mais grave. Então, tudo isso é característica da testosterona. E a mulher não tem isso justamente por ter baixa testo. Sim. Por ter a testo baixa. Quando você aumenta a quantidade de hormônio androgênio, de testosterona na mulher, você vai acabar adquirindo essas características gradativamente. Não é de uma hora para outra, mas... E isso, né, é um desequilíbrio muito grande. Por exemplo, o homem que resolve se tornar um transexual, imagina o desequilíbrio hormonal que ele tem, por exemplo, como libido e outras coisas, suprimindo totalmente o hormônio androgênico e elevando absurdamente o hormônio estrogênio, né? Eu não conheço os detalhes assim, mas... No começo, com certeza, gera uma série ali de problemas, de colaterais, né, em decorrência disso. Mas a gente entende ali que a pessoa acha que é um desejo dele, né? Então... Sim, mas é interessante, né? Como o homem e a mulher são definidos praticamente por 2 hormônios, estradiol e testosterona, cara. É incrível isso. E é uma relação entre eles, né? Não é só um, só outro. Não, tem que ter os dois, numa relação, né? Sim, exatamente. Interessante, cara.